Graças, paz, amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no teu coração, né? Que você esteja firme na presença de Deus, convicto, certo, que você está vivendo no centro da vontade do Pai. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, onde a palavra nos diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, sendo eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tendo escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer em nome de Jesus pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. A tua palavra que é autoridade, é soberana sobre nós. Ela, ó Deus, é a bússola do crente. É através dela que nós temos uma direção, que nós sabemos o caminho que devemos seguir. E que esta mesma palavra penetre os corações, ó Deus, que abrirem as suas portas, para que ali o Senhor venha trabalhar todos os dias da sua vida. É assim que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, queridos, Neemias, após a notícia da situação dos judeus e de Jerusalém totalmente dizimadas por Nabucodonosor e os babilônios, orou ao Senhor para a restauração tanto dos judeus como de toda a Jerusalém. Bem, quando oramos por nossa igreja e clamamos a Deus restauração no meio do povo e da congregação, devemos ter a certeza que o Senhor está com os ouvidos atentos e os olhos abertos para acudir à oração. Hoje, o que nós vamos tratar aqui é sobre a oração. Deus atende uma oração de restauração. Vejamos que o próprio Neemias aqui, que servia ao rei, nós vemos isso a partir de Neemias, a partir do capítulo 2, é muito clara a palavra, quando ele ia servir o rei, e antes de servir ao rei, ele experimentava os alimentos, as bebidas, porque se tivessem envenenada, se tivessem com qualquer que seja o gosto estranho ali naquele alimento, na bebida, faria mal a ele, não ao rei. Mas ele fazia esse trabalho com tanta alegria, queridos irmãos, que em um momento em que ele foi servir o seu rei, o rei sentiu a tristeza dentro do coração de Neemias. E por que isso estava ocorrendo? Porque Neemias soube
que o seu povo, os judeus, Neemias soube que a sua casa, a Jerusalém, estava totalmente destruída. Os templos tinham sido derribados, os muros tinham sido destruídos, lares tinham sido desfeitos, as pessoas estavam espalhadas pelos 4 cantos da terra. E segundo o que nós vemos aqui na palavra, que outrora acabamos aqui de compartilhar com os irmãos, o texto no capítulo 1, versículo 4 diz que Neemias começou, irmãos, a chorar, começou a lamentar, começou a jejuar, começou a orar perante Deus, diante de tantas as coisas que estavam afligindo o seu coração. E o que Neemias pedia era restauração no meio do povo de Deus. O que Neemias pedia era restauração de Jerusalém. Assim como hoje, nós vemos que o povo de Deus precisa de restauração. Nós vemos hoje que a Jerusalém, que a igreja precisa de restauração. Eu preciso de restauração. Você precisa ser restaurado. E nós precisamos, meus queridos irmãos e irmãs, estar atentos à palavra, porque a restauração veio diante da oração de Neemias, assim como hoje a restauração pode vir para a minha e para a sua vida. Deus atende uma oração de restauração. Primeiro, quando nós nos consagramos ao Senhor, aí Ele ouve a oração de restauração. Está escrito em Neemias capítulo 1, versículo 4: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Meus queridos irmãos, Neemias passou a jejuar e a orar por um propósito, para que Deus pudesse restaurar o seu povo e a Jerusalém. E para isso, Neemias entendeu que precisava se consagrar ao Pai. Assim como eu e como você. Existem alguns momentos da nossa vida que nós temos que parar, temos que refletir, temos que meditar, temos que analisar a vontade do Senhor e como está a nossa vontade dentro dos planos de Deus. E Neemias observou que algo na sua vida estava fora dos prumos do Senhor. E para isso, ele teve que jejuar, ele teve que orar, porque a sua vida, como diz o texto, era de choro, era de lamento, era de desânimo, era de tristeza, por causa do povo de Deus e da nova Jerusalém, que no momento estava totalmente destruída, que de nova não tinha nada, né, irmãos? Precisava ser restaurada. Neemias chorava, estava triste. E sua primeira atitude foi de se consagrar a Deus. O texto diz que Jeremias, depois que chorou e lamentou, irmãos, quando ele caiu em si, ele entendeu que precisava consagrar sua própria vida ao Senhor. E para isso, colocou por inteiro na presença do Pai, com jejum e com oração, para que Deus estivesse atento, com seus ouvidos inclinados, com seus olhos abertos ao clamor que ele estava fazendo naquele momento. Ah, meus amados irmãos, minhas irmãs, a Bíblia fala de um personagem, um grande homem de Deus, chamado Elias. Elias, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, a palavra diz: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Olha o que nos chama a atenção quando Elias ele fala. Ele diz que o Deus de Israel, perante cuja face ele estava. Elias era um homem que estava face a face com Deus. Era um homem que vivia no centro da vontade de Deus. Era um homem que vivia se consagrando, jejuando e orando, porque ele necessitava, no momento em que ele clamasse ao Senhor, ter as suas orações atendidas ou respondidas pelo Pai. Não foi à toa que a viúva, irmãos,
teria para toda a eternidade farinha e o azeite. Não foi à toa. Quem lhe pediu foi um homem que tinha uma vida consagrada. Era um homem que vivia jejuando, era um homem que vivia orando. E quando ele falava da parte de Deus para os corações das pessoas, Deus agia tremendamente. Como agiu na vida da viúva, como agiu no meio do próprio profeta Elias, quando ele pediu fogo e fogo caiu dos céus. Quando ele olhou, que pediu para subirem ao monte e disse que ali haveria chuvas depois que aquele homem subisse 7 vezes. E depois a chuva começou a se formar, daquele homem estar lá 7 vezes no monte observando os céus. Porque tudo que este homem falava, irmãos, acontecia. Porque Deus atendia as suas orações. Porque a palavra do Senhor nos mostra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, que Elias era um homem que vivia cuja face perante o Senhor. Todos os dias, ele se quebrantando na presença de Deus. Aleluia! Deus atende uma oração de restauração quando nos consagramos ao Pai. Aí ele atende. Agora lembrando que a consagração ela busca intimidade com Deus. E muitas pessoas não estão tendo êxito na sua consagração porque estão fazendo da consagração moeda de troca. Olha Deus, eu me consagro, mas eu quero um carro. Eu me consagro, mas eu quero um emprego. Eu me consagro, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Irmãos, a consagração nada mais é de nós termos uma maior intimidade com Deus. Não faça da consagração moeda de troca. Ah, Senhor, há quantos anos eu venho me consagrando? Eu não tenho tido resposta. Eu não tenho visto o Senhor agir na minha vida. Porque Deus não faz da consagração moeda de troca. Deus faz da consagração, meu querido irmão, minha irmã, um meio de nós termos uma maior intimidade com Ele. Deus atende a oração de restauração quando nos consagramos ao Senhor. Nós vimos lá em Neemias, que logo após ele estar sentado, chorando e lamentando, ele jejuou, ele orou perante o Deus dos céus. Foi por isso que o Senhor atendeu o pedido de Neemias. Foi por isso que Deus trabalhou na restauração no meio do seu povo e no meio de Jerusalém. Porque antes de Neemias interceder, antes de Neemias ir trabalhar, ele consagrou-se por inteiro a Deus. Quando confessamos os nossos pecados ao Senhor, meus amados irmãos, Deus, Ele atende a oração de restauração. Nós vemos aqui agora em Neemias capítulo 1, versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Neemias, assim, meus amados irmãos, como o próprio povo, como o texto nos mostra, ele lamentava, ele chorava, ele murmurava diante daquela situação adversa, irmãos, mas Neemias passou a entender, a compreender que perante o apelo que ele estava fazendo a Deus, ele não estava mais apresentando o pecado das pessoas, do próprio povo de Deus, mas estava apresentando a Deus a sua vida contaminada pelo pecado. Pare de olhar para o seu pastor, pare de olhar para os líderes da igreja, pare de olhar para os congregados, para o membro, pare de olhar para o mundo, olhe para a sua própria vida, esta vida errante, essa vida totalmente afastada de Deus. Você precisa confessar a Deus os seus pecados, porque é isso que eu tenho procurado fazer. Meu querido irmão, minha irmã, viva a sua própria vida. Quando você começa a observar a vida dos outros, você deixa de viver a sua própria vida para viver a vida de outrem. E Deus, para atender uma oração de restauração, assim como Neemias fez, Deus precisa ouvir dos nossos lábios a própria confissão dos nossos pecados, da nossa casa, de tudo que temos cometido contra o Pai.
segundo os seus estatutos, as suas ordenanças, os seus mandamentos, para nós seguirmos. Traga a memória, está escrito lá no Salmo 51, versículo 3 e o versículo 4, quando o rei, salmista Davi, ele confessa totalmente ao Senhor os seus pecados, meus amados irmãos. Ele não coloca mais a culpa no exército, ele não coloca a culpa em profetas, ele não coloca a culpa nos inimigos, mas ele olha para dentro de si e diz: se existe algo errado, se a bênção não está caindo, se a vitória não vem, se não há restauração, Senhor, é porque eu tenho pecado contra ti. E aí, quando nós confessamos os nossos pecados, meus amados irmãos, Deus atende ao nosso clamor, uma vez que estejamos arrependidos. Está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, o profeta chegando para Davi e dizendo: Davi, os teus pecados estão perdoados, assim diz o Senhor. Porque Deus viu que Davi olhou para si, ele não transferiu a culpa para ninguém e percebeu que estava uma parede impedindo das bênçãos, das vitórias e do próprio Senhor chegar perto das suas mãos. E disse: Pai, confesso a ti tudo que eu tenho de errado cometido contra o Senhor. E muitas vezes é isso que você precisa fazer. Não é o seu pastor, não é o seu líder, não é o departamento, não é o ministério, não são os congregados, não são os membros, mas você está pecando contra Deus e a tua oração não está fazendo efeito para restaurar o povo e a Jerusalém, porque você está cobrindo os seus pecados e apresentando ao Senhor a culpa do mundo e a culpa da igreja. Enquanto que Deus está olhando no teu interior e percebe que você ainda precisa abrir alguns compartimentos do teu coração para confessar a Deus tudo quanto tem dentro de você que ainda não agrada ao Pai. Neemias, ele expressa em sua oração, ele apresenta a confissão dos pecados dos filhos de Israel, mas diz: Deus, contra ti, eu e a casa do meu pai nós temos pecado. E nós precisamos fazer isso. Porque quando nós clamamos por restauração em nossas orações, irmãos, o primeiro campo, a primeira pessoa que Deus trabalha é na vida daquele de quem orou. Então, primeiro, consagre-se a Deus. Segundo, confesse os seus pecados ao Senhor. A confissão dos nossos pecados ao Senhor quebram as barreiras que nos impedem de nos chegar a Ele. Quebra essas barreiras. Pare de transferir a culpa para os outros. Ah, Adão, o que fizeste a Senhor? Foi os animais que tu construiu. Ah, foi a mulher que tu me deste. Ah, foi esse planeta que o Senhor fez. Ah, foi Satanás ter se transformado aqui nessa serpente. A culpa é tua, Adão. Ore, confessa os seus pecados a Deus. Eu digo isso porque a tua vida, a vida da tua família, a vida da tua igreja será totalmente restaurada pela tua oração. Consagre-se e confesse os seus pecados ao Senhor. Neemias teve êxito na sua oração de restauração. Deus restaurou os muros de Jerusalém, Deus ergueu o templo em Jerusalém, as casas foram reedificadas, as famílias foram juntadas novamente, e tudo isso aconteceu porque Neemias fez uma oração de restauração ao Senhor, consagrando-se ao Pai, confessando os seus pecados. E por último, irmãos, quando nos convertemos e cumprimos os estatutos, os mandamentos do Senhor. Em Neemias capítulo 1, versículo 9, a palavra diz: se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome.
Glórias ao Senhor. Neemias, assim como todo o povo de Deus, teria que se converter e seguir os ensinamentos, os estatutos e os mandamentos do Pai, para que através, irmãos, de um convertimento, eles pudessem estar sendo agora direcionados totalmente no centro da vontade do Senhor. E o centro da vontade de Deus está nas Sagradas Escrituras, está na Bíblia. Quando a Bíblia está aberta e nela passamos a meditar, quando nós passamos a ler e a investigar os acontecimentos, Deus começa a falar conosco e revela a sua vontade para nós. Olha o que o salmista ele diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E é isso que nós precisamos fazer. Às vezes nós estamos em caminhos tortuosos. Às vezes nós saímos do caminho para estar seguindo em travessas, no mundo do jeitinho. Mas Deus, Ele quer cada um de nós no centro da sua vontade. Aí você pensa, como seria bom se o pastor, se a diaconisa, se a irmã, se o irmão, se meu cunhado, minha cunhada, minha tia ouvisse essa palavra. Se você está ouvindo esta palavra, é porque Deus quer trabalhar primeiro na tua, assim como tem trabalhado na minha vida. E para isso nós precisamos nos consagrar. Para isso nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados, assim como Neemias fez. E para isso nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Nós temos agido de forma errada. Nós temos reagido a situações como pessoas de carne e não como pessoas espirituais. E Deus, para atender uma oração de restauração, é preciso que nos convertamos de caminhos, irmãos, tortuosos, onde muitas vezes nos encontramos pelas astutas e ciladas que Satanás tem colocado sobre nós. Jonas, capítulo 3, versículo 1. A palavra nos diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandamento do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem aos pastos, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não os fez. A maldade do rei e do povo de Nínive era tão grande que chegou às narinas de Deus, segundo as Escrituras. Mas bastou, meus amados irmãos, uma oração de confissão, de arrependimento, de convertimento, para que Deus pudesse colocar a sua mão e tirar a maldição e abençoar aquele povo. E é assim que Deus quer fazer na nossa vida. Tem muitas coisas na nossa vida ainda que precisa mudar, que precisa melhorar. Tem bênçãos que ainda estão na mão de anjos para ser colocado em nossas mãos. Mas isso só vai acontecer quando nós nos convertermos. Deus tem muito mais para a tua igreja, Deus tem muito mais para a tua congregação, Deus tem muito mais para o teu casamento, Deus tem muito mais para a tua família, para a tua vida, mas é necessário o convertimento dos maus caminhos, para que a bênção, a partir do momento que Deus venha impor a sua mão, caia sobre você. O convertimento, meus amados irmãos e irmãs,
traz alívio à alma. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O próprio Jesus, ele diz: vinde a mim. E aí, quando nós trabalhamos desta forma na nossa vida, confessamos os nossos pecados, nos consagramos e nos convertemos, a nossa alma, ela passa a ter um alívio pelo qual nunca jamais alguém pôde viver. E só vive aquele quem verdadeiramente é convertido e tem a sua vida aos pés de Cristo, como diz o Salmo 37,5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Oração de restauração sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua igreja. Deus só irá atender se você se consagrar, se você confessar os seus pecados e se converter dos seus maus caminhos. Mas isso, meu irmão, minha irmã, começa a partir de mim, começa a partir de você. E aí, quando nós orarmos e estendermos as nossas mãos, grande será o poder de Deus sobre a vida daqueles que orarmos. Depois que Neemias fez tudo isso, irmãos, a Jerusalém, ela se tornou uma nova Jerusalém e foi totalmente restaurada. Não só a cidade, o templo, mas os povos. E acredito que até a própria vida de Neemias, ela mudou. Que Deus assim nos abençoe, amém? Vamos orar. Pai, nós queremos nos consagrar ao Senhor. Nós queremos confessar a Ti os nossos pecados. Nós queremos nos converter dos nossos maus caminhos. Quantas obras, ó Deus, nós estávamos ali projetados, totalmente atuantes, ó Senhor, no desenvolvimento, no crescimento da Tua igreja. E muitas vezes, ó Deus, nós não conseguimos, os projetos caíram por terra, ó Pai, porque nós não estávamos com a nossa vida no centro da Tua vontade. Mas hoje eu não quero chorar, eu não quero lamentar, eu quero agir, eu quero, ó Deus, fazer jejum, eu quero orar, eu quero ter a minha vida totalmente entregue no Teu altar, para que através da consagração, da confissão de pecados e do convertimento que haverá a partir de agora na minha vida, quando eu abrir os meus lábios, certamente Tu estarás inclinando os Teus ouvidos, estarás com os Teus olhos abertos, a oração de restauração que nós iremos fazer, que nós iremos realizar, e Tu estenderás a Tua mão e agirás de uma forma maravilhosa, magnífica, como só o Senhor pode fazer. E assim eu começo te pedindo, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, clamando pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim possa nos abençoar.